Olá, você sabe o que é design de experiências e como se faz? Eu me chamo Frederic Van Amstel e irei te guiar por essa experiência de aprendizagem. Uma pesquisa no Google sobre experiência do usuário retorna muitos diagramas e modelos abstratos sobre o assunto. Esses modelos podem confundir mais do que ajudar quem está começando na área. É mais interessante, primeiro, o aspecto concreto da experiência do usuário, para depois entender o seu aspecto abstrato. De maneira concreta, experiência do usuário é um evento qualquer do nosso cotidiano, em que nós estamos usando alguma coisa para algum propósito. Nesta foto, eu estou usando um garfo trinchante para fazer um churrasco. Eu estou tendo uma experiência do usuário do garfo. Trata-se, portanto, de um recorte em uma série histórica de experiências. Em alguns momentos, temos experiências de usuários. Em outros, temos experiências de designers. Quando estamos projetando um objeto, estamos tendo uma experiência de designer e não uma experiência de usuário. O termo experiência do usuário foi criado justamente para estabelecer esta distinção. O designer conhece as possibilidades de uso e de transformação do objeto, e, portanto, ele consegue usá-lo com mais facilidade do que o usuário. O problema é que muitos designers se esquecem, ou às vezes ignoram, ou não querem admitir essa diferença. Assim, eles acabam projetando um objeto para si mesmos, que uma pessoa diferente não consegue usar. No caso do meu garfo, eu tive alguns problemas, pois o meu churrasco era de verdura e carne de soja. Os designers do garfo provavelmente não são vegetarianos, não sabem como é ser vegetariano e nem quiseram saber das nossas necessidades específicas. A experiência do usuário surge como um problema para o design quando se admite que designers e usuários não são da mesma classe social, raça, gênero, cultura ou condição física. Então a pergunta fundamental para o design de experiências é: como projetar algo para um outro que é tão diferente de mim mesmo? Ao constatar essa diferença, designers podem se colocar temporariamente no lugar do outro, para entender como ele se sente, como nos métodos de design que geram empatia. Também pode convidar o outro para se colocar temporariamente no seu lugar, como nos métodos de design de experiência que geram participação. Se um designer carnívoro participa de um churrasco vegetariano, já pode mudar a sua perspectiva sobre como projetar utensílios para churrascos. O objetivo dessa aproximação não é eliminar as diferenças entre designers e usuários, mas sim proporcionar consciência mútua das diferenças. Os usuários que são conscientes das suas diferenças em relação aos designers conseguem reconfigurar os objetos para que eles proporcionem a experiência desejada. Já designers conscientes das suas diferenças em relação aos usuários vão conseguir projetar objetos que proporcionem uma experiência melhor do ponto de vista dos usuários. Para fazer um bom churrasco vegetariano, por exemplo, foi inventada a prensa de tofu, que desidrata a carne de soja antes de assá-la. Quando a experiência do usuário realiza os seus desejos, ela possui um valor maior do que uma experiência frustrante. Ela gera uma memória positiva em relação ao produto ou serviço que fez parte daquela experiência. Sempre que possível, usuários vão preferir passar por experiências boas. Eles só passarão por uma experiência ruim de novo se não houverem nenhuma alternativa. Empresas astutas perceberam isso nas últimas décadas e passaram a investir nas qualidades das experiências de usuários, gerando, com isso, grandes diferenciais competitivos. Experiências com qualidades únicas geram fidelidade, identificação e sentimentos de pertencimento que vão muito além da mera satisfação. Um exemplo clássico é a Apple e a sua legião de usuários fãs. Observando casos como a Apple, pesquisadores afirmam que a experiência é hoje a oferta de maior valor econômico. Outro exemplo clássico é a Starbucks.
A diferença entre um café da padaria e um café da Starbucks é que esta última oferece qualidades únicas na hora de servir e consumir o café. E por isso alguns usuários aceitam pagar a mais pela experiência. Para entender como criar qualidades únicas, primeiro precisamos entender como surge e se desenvolve a experiência do designer. A experiência do designer se desenvolve da mesma maneira como qualquer experiência humana. Começa pelo contato dos sentidos com o mundo, passa pelo significado social dos estímulos recebidos e termina em um sentido pessoal. O sentido pessoal pode, então, por sua vez, modificar o significado social e até mesmo intervir sobre o estímulo sensorial, gerando novos modos de sentir. É um processo iterativo. Por exemplo, olha só esse picolé de abacate que eu estou chupando aqui, ó. Ele estimulou fortemente as minhas papilas gustativas. Esse prazer que eu senti, ele estava ligado ao significado social de curtir a vida chupando sorvete, mas também ao sentido pessoal que eu atribuo ao sabor de abacate, uma vez que essa é uma das minhas frutas favoritas desde criancinha. Esse sentido pessoal interviu sobre a minha percepção sensorial, gerando uma experiência única de retorno à infância. Então, nós estamos o tempo todo fazendo isso em nosso dia a dia. Um recurso muito importante para reconhecer esses significados sociais é o contexto. Se, por um lado, um mesmo estímulo pode ter significados diferentes em contextos diferentes, o mesmo significado pode ter um sentido diferente para cada pessoa. Eu, por exemplo, eu odeio parque de diversões, embora eu reconheça que o significado social dessa experiência seja mesmo a diversão. Quanto mais sentido pessoal damos a uma experiência, mais ela se torna memorável. Por outro lado, quanto mais significados sociais reconhecemos numa experiência, mais ela se torna imaginável. Toda experiência pela qual passamos se relaciona com as experiências que guardamos na nossa memória, assim como as experiências que antecipamos na imaginação. Toda experiência faz parte, portanto, de uma sequência histórica de experiências e só pode ser compreendida completamente enquanto tal. Quanto mais diversas são as experiências de um designer, mais sentidos pessoais diferentes ele tem à disposição na sua memória para lembrar quando tiver que imaginar uma experiência diferente da sua, uma experiência de usuário, por exemplo. A seguir, no próximo módulo, veremos como os designers fazem isso na prática.